Economia com doação de veículos da Câmara pode chegar a R$ 5.000 no ano. Vereadores aprovam reestruturação administrativa da Prefeitura de Itajaí. Sessões ordinárias do Legislativo recomeçam amanhã. Terminal de Passageiros completa 15 anos de atividades. 1º de fevereiro de 2016. O Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O Jornal da Câmara retorna hoje com edições inéditas. Em 2016, você continua acompanhando por aqui as principais notícias do Poder Legislativo e do município de Itajaí. O calendário de sessões ordinárias da Câmara de Vereadores recomeça amanhã. A reunião dos parlamentares está marcada para 6 horas da tarde no plenário vereador Arno Kugner e é aberta à comunidade. As sessões são transmitidas pelo canal 9 da Blue TV e pelo canal da Câmara de Itajaí no YouTube. Já em sessão extraordinária na última semana, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar 1/2016 de autoria do Executivo. O PLC altera a estrutura organizacional da Prefeitura com a extinção e criação de cargos comissionados e de funções gratificadas. A Câmara de Vereadores aprovou em única discussão durante sessão extraordinária o projeto de lei complementar 1 de 2016, de autoria do Executivo. O PLC altera a estrutura organizacional da Prefeitura de Itajaí para viabilizar os cargos comissionados que foram declarados como inconstitucionais pela Justiça. O texto extingue 347 cargos comissionados e 24 funções gratificadas e prevê a criação de 292 cargos comissionados de livre nomeação pelo prefeito municipal e 24 funções gratificadas de agente de atendimento ao cidadão, ocupadas obrigatoriamente por servidores efetivos. Durante a sessão, houve um amplo debate de parlamentares contrários e favoráveis. O projeto de lei complementar recebeu 11 votos a favor e 8 contra. Para o líder do governo, o PLC adequa a legislação às determinações do Tribunal de Justiça. O governo municipal ele vem fazendo uma adequação ao que o acórdão, a lei solicita e o próprio acórdão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Anteriormente, a Lei 150 ela não tinha devidamente as atribuições de cada cargo. E é isso que questionava o acórdão. Não quer dizer que o governo municipal tinha muitos cargos comissionados. A discussão é porque tinha erros formais que agora estão sendo corrigidos. E também o governo municipal ele vem diminuindo nessa nova estrutura, nessa nova lei, pelo menos 55 cargos. Então, teve já uma diminuição considerável, e simplesmente estamos fazendo uma adequação à lei e o próprio acordo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mesmo com as alterações, a oposição acredita na ilegalidade dos cargos comissionados. Uma decisão judicial que determina a extinção desses cargos, pois eles foram declarados inconstitucionais. Em nenhum momento a decisão judicial fala na readequação ou da criação dos mesmos cargos com outra roupa. Então, na verdade, hoje o que houve foi nada mais, nada menos do que uma manobra ilegal, imoral, para burlar uma decisão judicial e certamente isso vai ser questionado dentro da própria ação judicial e também nós, da oposição, acessaremos o judiciário para compreender se essa nova legislação ela burlou ou não uma decisão judicial. E caso tenha confirmado pela Justiça que houve essa burla, a Justiça deve determinar a não nomeação desses cargos e, consequentemente, a invalidar a legislação que hoje foi aprovada pela Câmara de Vereadores. A economia em combustíveis com a doação de 2 veículos oficiais da Câmara de Itajaí para a Prefeitura pode chegar a R$ 5.000 no ano. A entrega dos carros ocorreu no último mês e faz parte de uma série de medidas para o corte de gastos no Legislativo Municipal. Os 2 veículos com cerca de 100 mil quilômetros rodados faziam parte da frota da Câmara desde 2010. Agora,
fazem parte do patrimônio do Poder Executivo, onde vão contribuir para conter os gastos com o aluguel de veículos por parte do município. A Câmara quer aumentar a economia de gasolina com relação a 2014, quando gastou R$ 11 mil em combustível. No ano passado, os gastos caíram para cerca de R$ 8 mil. E a expectativa para este ano é que gaste apenas R$ 3 mil de combustível. Isso significa uma economia de R$ 5 mil. Para a Câmara de Vereadores de Itajaí é o resultado já de uma repolítica que nós temos desde o ano passado, com eficiência, com moralidade, com publicidade, acima de tudo com legalidade. Nós fazemos agora o estorno dos 2 veículos, garantindo economia para a Câmara de Vereadores, economia em manutenção, em combustível, em lavação, realocação de servidores e também garantimos aí o atendimento a uma necessidade do Poder Executivo. A maioria dos nossos carros são locados, né? Então a gente agora, quando foi no contingenciamento, no final de setembro por aí, a gente devolveu quase a metade dos carros que o município tinha. E ficamos com alguns próprios e alguns poucos locados. Então a gente ficou com uma defasagem bem grande de veículos. Então essa doação vem em boa hora, até porque agora, no começo do ano, a gente vai estar fazendo nova licitação e já vai estar diminuindo aí os carros que a gente vai ter que locar. Então, além de uma despesa que a gente não teria com locação, vem somar e vem atender algumas secretarias. Os carros que a gente tinha locados, a maioria são tudo carros 1000, né? Então, quando se destacava numa cidade mais longe um pouco, ficava um transporte meio com dificuldade. Então, aí esses carros vão atender, um talvez no gabinete do prefeito, que também tinha devolvido dele, e o outro vai ficar na administração para essas viagens mais longas que precisam de um carro melhor. A doação dos veículos da Câmara faz parte de uma série de medidas que resultou na economia de mais de R$ 11 milhões em 2015. Todo o dinheiro economizado pelo Legislativo no ano passado foi devolvido à Prefeitura, conforme prevê a Lei 6.003 de 2011, a chamada Lei das Sobras. Estes recursos deverão ser investidos obrigatoriamente nas áreas de saúde, educação e segurança. Fazer gestão efetiva significa o quê? Investir recurso público naquilo que de fato é prioridade para o público e reduzir despesa naquilo que é supérfluo. Por exemplo, nós hoje temos motorista, carro com motorista para vereador, é imoral. Tem gente perdendo emprego, gente sem perspectiva de ter emprego, gente com dificuldade para pagar as contas, e ver a gente passar com um carro com motorista, isso não é normal. Você pega lá um ministro da Suécia, o cara anda de bicicleta, e nós aqui com um carro, com 2 carrão desses, não dá. Então, hoje, eu tomei a medida de devolver. Alguns vão dizer que isso é populismo, mas não é. Isso é uma demonstração de que a gente tem que se situar. E você vai ver em instantes, Terminal de Passageiros completa 15 anos de atividades. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de R$ 10 milhões para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A primeira vistoria das vans escolares deste ano iniciou hoje e segue até sexta-feira, dia 5, da 1h30 da tarde às 6 horas, na Codetran. O endereço é Rua Blumenau, número 1500, Barra do Rio. O procedimento é obrigatório. Transitar sem a vistoria é considerado uma infração grave e sem os itens de segurança é uma infração gravíssima. A fiscalização das vans de transporte escolar é realizada 2 vezes por ano, no primeiro e no segundo semestres. Após o procedimento, os veículos recebem o selo de autorização para realizar o serviço. Caso o veículo não passe pela vistoria, a Codetran pode suspender ou até cassar a autorização. O terminal de passageiros de Itajaí, chamado também de Pier Turístico Guilherme Acebur, completou 15 anos em janeiro. Desde 2001, cerca de 40 transatlânticos diferentes já atracaram quase 300 vezes na estrutura construída pela Superintendência do Porto.
Mais de 340 mil turistas passaram pelo local no período. Itajaí é a principal entrada para quem chega à região pelo mar. Há 15 anos, o terminal de passageiros é ponto de partida e chegada de turistas. As operações de transatlânticos na cidade iniciaram em 14 de janeiro de 2001. No ano do 15º aniversário, a estrutura soma cerca de 300 atracações. É um ponto significativo e uma referência para o Porto de Itajaí, porque o Porto de Itajaí é um dos únicos portos do Brasil que nós temos dentro da nossa estrutura de porto organizado todos os segmentos portuários que prestam serviço à comunidade como um todo. Nós temos um cais comercial de container importante para o Brasil, segundo porto movimentador de containers do Brasil. Nós temos aqui um terminal turístico único, alfandegado do sul do Brasil, mas dentro da cidade o turista chega no terminal, dentro da principal praça da cidade. Isso é uma referência. Nós temos um terminal de lazer, uma marina recém-inaugurada, também referência. Esse conjunto de estruturas portuárias é que faz de Itajaí uma referência. E 15 anos desse terminal, para nós, é um marco. O terminal de passageiro, o pier de passageiro de Itajaí, além da questão econômica, que é importante, mas ela levou Itajaí para o mundo todo, porque aqui atracou navios da Europa, americano, enfim, praticamente do mundo todo. E ao longo desses 15 anos, sempre evoluindo. Hoje, o PIR precisa de investimento, precisa de ampliação, como a nossa bacia de evolução, quando a abertura mais do canal, não só para os navios de passageiro, que praticamente dobraram de tamanho, mas também para o navio comercial. Uma placa comemorativa marcou os 15 anos do terminal de passageiros. A cerimônia contou com a presença do superintendente do Porto de Itajaí na época da inauguração, engenheiro Amilcar Gazzaniga. Ele destacou que a iniciativa privada local deve investir em estruturas turísticas para atrair os passageiros dos transatlânticos. Com relação ao aproveitamento do pier para o desenvolvimento da atividade turística de Itajaí, eu devo lembrar o seguinte: o turista, quando vai a Blumenau, ele não vai à prefeitura de Blumenau, ele não vai andar na rua 15 de novembro de Blumenau, ele vai na Vila Germânica, que é um empreendimento privado de Blumenau. Quando o turista chega aqui e vai à Penha, ele não vai à Penha, ele vai ao Beto Carreiro, que é um investimento privado que se fez lá. Quando o turista vem aqui para ir para Balneário de Camboriú, ele não vem por aquilo que a prefeitura de Balneário de Camboriú fez. Ele vem porque o empresário lá fez hotel, restaurante, bar, parque, enfim, uma série de atrativos que faz com que ele se motive a ir lá. Nesses 15 anos nós não tivemos da iniciativa privada ligada ao trade turístico uma iniciativa sequer que, aproveitando as potencialidades de Itajaí, vendesse dentro do navio, como é feito em qualquer lugar do mundo, um pacote para cá. Assim, a gente fala que o turista vai para o Beto Carreiro, o turista vai para Balneário Camboriú, para Blumenau, que bom que eles vão, mas tem turista para ficar em Itajaí também, né? Segundo dados aí, 60% dos turistas ficam dentro do navio. E por que esse turista não pode ter um receptivo aqui, um city tour na nossa cidade que tem tantas atrações, das nossas praias, o Morro da Cruz, o mercado público, conhecer um pouquinho do centro histórico, passar aqui na frente das indústrias de pesca. Então acho que isso tudo é possível fazer e não é o poder público que tem que fazer. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. O Programa de Orientação para o Mercado de Trabalho, o PONTE, atende amanhã no período vespertino no Centro de Referência da Assistência Social da Itaipava. O PONTE pertence à Diretoria de Assuntos para a Juventude da Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e da Juventude. Por este serviço, os jovens recebem orientações sobre o mercado de trabalho, especialmente aqueles que buscam o primeiro emprego. Mais informações pelo telefone 3246 1190. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Você assiste a esta edição também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Para você, uma excelente noite e até amanhã.